E hoje eu quero ler no capítulo 3, do verso 9 ao verso 22. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 9 ao verso 22. Vou ler a palavra, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar de juízo reinava a maldade, e no lugar de justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor que a palavra lida possa chegar ao seu coração de maneira profunda, que você possa compreender aquilo que o Senhor tem a aplicar no seu coração. Faça a sua oração nesse momento. Deus, obrigado pela palavra do Senhor, ela é suficiente. Palavra que já foi lida, eficaz para transformar a vida do homem, a nossa vida. Nos alegrar, nos levar, ó Deus, a uma vida mais íntima com o Senhor e também nos corrigir. Por isso, Deus, fale conosco, a cada coração aqui em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria contar a história de um empresário que foi passear numa praia e passou por uma vila de pescadores e encontrou ali um pescador encostado ali numa casinha bem simples, à beira-mar. E ali tinha alguns poucos peixes já perto dele, ele tinha ido pescar, e aí ele estava ali os seus peixes, e ele estava lá descansando, à sombra, o mar na sua frente. E aquele empresário então olhou e falou para aquele moço assim: você já trabalhou hoje? Você já pescou hoje? Ele, já pesquei hoje. Já peguei o suficiente aqui para minha família, para o nosso sustento, já está tudo certo, agora eu vou descansar. Aí ele falou assim, o empresário ficou meio injuriado com aquele negócio. Mas por que você não volta e não vai pescar mais? E você pescaria mais, e você pode então vender os peixes, e você pode então comprar um outro barco, e assim você pescaria mais, e você traria mais peixes, e você venderia os peixes, e compraria mais um barco, e aí você poderia ser até um exportador de peixes. Por que você não faz isso? Aí ele falou assim, mas para quê? Por quê? Aí o empresário falou assim, porque depois disso você poderia se aposentar, e então morar numa casinha à beira do mar e desfrutar da sua aposentadoria. Aí aquele homem olhou para ele e riu.
Mas não é isso que eu estou fazendo? É isso que eu estou fazendo. Aquele empresário não entende, isso é uma história. Mas muitas vezes nós fazemos parte dessa história. Porque nós não compreendemos o propósito da vida, nós inventamos moda com a vida, sem saber aonde queremos chegar, ou vislumbrando um lugar aonde queremos chegar que está do nosso lado. E poderíamos viver e desfrutar, mas não enxergamos. E então colocamos um monte de coisas no lugar e acrescentamos várias atividades e vários processos, e aquilo nos cansa e aquilo nos torna enfatuados, para que nós então, depois disso, possamos chegar num lugar que está do nosso lado. Que nós poderíamos fazer desde então. E quando eu olho para esta história, quando eu olho para Salomão e olho para este texto que nós lemos, eu quero falar com você sobre um assunto que é talvez um dos mais difíceis para nós. Eu quero falar com você hoje sobre não desperdiçar o seu tempo. Eu queria fazer você refletir e trazer aqui uma reflexão nesse texto. Quanto nós temos desperdiçado o nosso tempo e com que coisas nós temos desperdiçado o nosso tempo? E poderíamos estar desfrutando imediatamente de muitas coisas e não fazemos. Porque nós colocamos muitas coisas e muitas prioridades e muitas tarefas que nos roubam a oportunidade de desfrutar aquilo que o Senhor tem para a gente desfrutar hoje. E quando nós olhamos para o contexto, eu preciso te situar. Nós estamos vendo então este grande homem, o rei Salomão, este homem mais sábio do mundo, onde a palavra do Senhor vai dizer que não houve ninguém antes dele, não haveria ninguém depois dele. Este homem começa a fazer então as suas pesquisas, e este homem então olha no capítulo 1 para a vida, e ele fala assim: essa vida é muito chata. Que vida chata. O sol nasce e se põe, o sol nasce e se põe, dia após dia, nasce e se põe, nasce e se põe. Que negócio chato. Ele olha para o rio e fala assim: o rio vai para o mar, vai para o mar, vai para o mar, o mar nunca se enche, e a água sobe de novo, cai lá no rio de novo, e o rio torna a correr de novo, e isso assim o tempo todo, e vai, nunca muda. Isso é muito chato. Os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. As gerações vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. E ele olha para a vida e fala: essa vida é muito chata, então eu vou tentar descobrir o sentido da vida. Vou pesquisar. E esse estudioso agora, esse filósofo, esse estudioso começa a estudar. No verso 12 em diante do capítulo 1, ele começa a buscar o sentido da vida. E ele vai tentar e aplicar ao coração, com sabedoria, usar de todos os seus, as suas possibilidades, as suas credenciais, tudo aquilo que ele tinha em mãos para descobrir o sentido da vida. E ele não consegue descobrir sentido na vida. Ele olha para as coisas que o homem faz debaixo do sol, ele olha para o trabalho que Deus impôs aos homens, ele olha para toda a sabedoria, loucura, estupidez, e ele olha para tudo isso e fala assim: não há sentido. Mas ele avança e fala assim: não, então eu vou para a prática. Então eu vou praticar. Agora eu vou buscar satisfação. Eu vou ver todas as coisas que podem me satisfazer. E ele começa então buscando tudo aquilo que pudesse dar alegria. E ele começa o capítulo 2 dizendo que ele foi então atrás daquilo que alegrasse, daquilo que trouxesse sorriso, daquilo que pudesse fazer gargalhar. E ele percebe que isso também não adianta. Porque tudo aquilo que trazia alegria era momentâneo. Tudo aquilo era passageiro. Então ele começa a fazer loucuras. E esse homem agora, ele olha para tudo aquilo que o homem faz de louco. E quando eu falo loucura, ele olha aqui para os homens e fala assim: olha, procura um homem que faz as maiores loucuras, as maiores atrocidades aí, que o homem pode romper os seus limites. Me mostra o que ele fez que eu quero fazer também. Para ver se eu encontro satisfação. E ele não encontra. Aí ele começa então a buscar nas riquezas. Ele então começa a juntar para si. E ele ajunta para si coisas, terras, casas, servos, servas, e ele ajunta tudo que um homem poderia querer, e ele coloca debaixo das suas asas, e ele ajunta tudo, e ele fala: mas isso também não faz sentido, isso não traz satisfação. Aí ele se entrega à bebida, ele se entrega às festas, ele se entrega às mulheres, um homem que teve 1000 mulheres.
E esse homem diz assim: nada disso pode me satisfazer. Nada disso pode preencher. E então já no final da sua vida ele olha e fala assim: uma coisa eu sei. Eu não consegui satisfação, eu não consegui compreender o sentido da vida. A vida continua sendo uma mesmice. E preste atenção, ele está olhando para esta vida aonde? Debaixo do sol. Uma vida sem considerar o Senhor. Até então ele está olhando para essa vida e ele desconsidera o Senhor. Ele está olhando para a vida humana. Um homem que não está compreendendo que tem um Deus que dirige a sua vida. Ele está tentando compreender o sentido da vida debaixo do sol. Aí ele chega a uma conclusão. Só tem um final para isso, é a morte. E ele vai dizer assim: de que adiantou eu buscar toda a sabedoria? De que adiantou eu correr atrás dos meus diplomas? De que adiantou fazer um mestrado, um doutorado, outro mestrado, outro doutorado, outra pós-graduação, outra graduação, e correr atrás de graduar, e ser aquele homem letrado? Ele diz assim: se no final disso, eu que sou letrado e o estúpido vamos morrer. Eu gastei o meu tempo, eu perdi meu tempo buscando muitos diplomas, e isso não me levou a lugar nenhum, porque o estúpido também vai para o mesmo lugar que eu. Aí ele diz assim: não, mas eu vou trabalhar, e ele trabalha, e ele fala assim: mas eu vou morrer, e o meu trabalho, tudo aquilo que eu conquistei, todas as coisas que eu adquiri, vai ficar para quem? Aí ele vai dizer o seguinte: quem sabe me dizer se aquilo que eu vou deixar, ou quem vai usufruir, será sábio ou estúpido? E Salomão ainda não tinha ideia de que o seu filho, Roboão, seria um estúpido. Ele não fazia ideia de que o seu filho seria o causador da divisão das tribos. E o Senhor, por amor a Davi, e não a Salomão, e nem a Roboão, o permitiria ser ainda o rei de 2 tribos. Salomão trabalhou, e Roboão vem e destrói. Então, irmãos, este homem chega a uma conclusão de que Deus é o único capaz de trazer sentido à vida do homem. E ele finaliza o capítulo 2 dizendo que aquilo que o homem busca, que é o gozo do seu trabalho, aquilo que o homem faz, é um plano de Deus, é um propósito de Deus, é uma ação de Deus na vida do homem. O homem não pode desfrutar o bem do seu trabalho afastado de Deus. Então ele começa a considerar Deus agora. E ele entra no capítulo 3, então fazendo aqui uma dinâmica do tempo. E ele então diz o seguinte: ele vai dizer que há um tempo determinado para todo o propósito. E esse tempo determinado é o tempo oportuno, aonde Deus estabeleceu um propósito para todas as coisas. E ele faz aqui uma série de paralelos entre nascer e morrer, plantar e colher, ganhar e perder. E ele vai dizer que todas essas coisas estão dentro de um plano de Deus imutável. Ninguém pode mudar essa dinâmica do tempo. E tudo o que acontece nesse plano de Deus tem um propósito. Deus estabeleceu essa dinâmica, Ele colocou o tempo, Ele estabeleceu o tempo, determinou o tempo e colocou um propósito para cada coisa debaixo do sol. Então ele começa a perceber que essa dinâmica de uma vida debaixo do sol, ela só pode ser vivida e compreendida mais ou menos quando você começa a considerar o Senhor, e aí você então descansa no Senhor, para que o Senhor então dirija o seu tempo, para que Ele dirija a sua vida. Por isso eu quero falar com você sobre esse assunto. Não desperdice o seu tempo. Pare de desperdiçar o seu tempo. Salomão então vai trazer algumas lições preciosas. Como é que você faz isso? Então como é que eu vou fazer? O que eu preciso para não desperdiçar do meu tempo? Primeiro lugar, primeira lição desse texto: desfrute do seu trabalho. Leia comigo o verso 9 e 10. O texto diz: que proveito
Ok, ele começa esse texto dizendo assim, olha, eu torno a fazer uma afirmação. Aquilo que ele já havia dito no capítulo 1, no verso 13, onde ele diz assim, olha, Deus, ele colocou o trabalho nos homens para afligir os homens, e ele faz menção disso a Gênesis 3:17, quando Deus, na sentença dada ao homem, ele diz assim, olha, agora você vai suar, agora você vai penar, e o trabalho que eu criei para ser algo leve, algo saudável, algo gostoso, para você desfrutar, agora vai ter espinho. E ele fala assim, Deus então, ele não mudou essa dinâmica, ele continua trazendo de volta, e ele traz aqui, olha, é assim que funciona. Que proveito tem o homem com esse trabalho? Esse trabalho é o seguinte, esse trabalho foi feito por Deus para afligir o homem. Isso foi estabelecido por Deus, isso é a sentença da queda. Mas aí ele vai dizer lá no verso 12 e verso 13, leia comigo o verso 12 e 13, o texto diz, sei... E também, preste atenção, nesta vida dura, árdua, nesta sentença que Deus estabeleceu para o homem, Ele também estabeleceu que o dom de Deus, a vida de Deus no trabalhador faz com que ele possa desfrutar do seu trabalho. O Senhor é aquele que é capaz de fazer com que você sofra menos, fazer com que você se alegre e tenha fruto do seu trabalho. Nós estamos olhando para um Salomão que está agora considerando o Senhor, e quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o Salmo 128 vai dizer o seguinte, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o que é que vai acontecer? Do trabalho de suas mãos, feliz será... tudo te irá bem. Eu preciso trazer para você aqui algo que às vezes pode confundir algumas pessoas. Se você tem uma tendência a ser preguiçoso, você vai começar a pensar que Salomão está dizendo que o homem não precisa trabalhar. Você vai começar a pensar, esse Salomão aí é bom, hein? Tá vendo? Olha lá, eu falei, Ele vai, esse negócio de trabalho, isso é fadiga, esse negócio de trabalho, isso aí é que Deus pôs para afligir o homem. Por favor, Salomão está dizendo isso não. Ele está olhando para um homem sem Deus, e quando ele olha o homem sem Deus, ele diz assim, o trabalho vai acabar com você mesmo, ele vai massacrar você mesmo, e você não tem como fugir disso. Mas ele diz o seguinte, aquele que está no Senhor, o verso 13, é dom de Deus, que possa o homem fazer o quê? Comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Você sabe por que isso? Porque aquele que trabalha para o Senhor não trabalha para homens. E muitas vezes nós gostamos de usar esse texto, de que nós não trabalhamos para homens, mas trabalhamos para o Senhor, para fazer com que as pessoas assumam algum ministério na igreja, mas o texto lá não está dizendo isso, o texto está dizendo que nós devemos servir aos nossos senhores, aos nossos patrões, às nossas empresas, nós devemos servir à terra em que nós trabalhamos, seja você um profissional liberal, seja você um empresário, você deve trabalhar e servir, que o seu trabalho seja algo para o Senhor, independente do que você faz. Você pode ser o empregado mais simples, ou o empresário mais glamuroso. O seu trabalho é do Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor, e não para homens. E quando nós trabalhamos para o Senhor, e quando nós vivemos essa vida para o Senhor, nós paramos de perder tempo, meu irmão. Nós paramos de perder tempo, porque o nosso trabalho começa a ter um sentido. O nosso trabalho começa a ter um propósito. E você começa a trabalhar não mais para viver aquilo que Salomão já viveu, não mais para tentar descobrir o sentido da vida. Você não trabalha mais para juntar tesouros e riquezas. Você não trabalha mais para viver uma vida de festas regalada a vinho e mulheres. Você não trabalha mais para ser alguém de status e poder na vida. Quando você tem o Senhor, quando você recebe o dom de Deus do trabalho, o seu trabalho é para abençoar vidas.
O seu trabalho é para transformar vidas. E aí, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Jesus Cristo é aquele que fez o penoso trabalho. Nós vemos Cristo sendo aquele que chega nessa terra e diz assim: olha, eu sou aquele que serve, eu não sou aquele que veio aqui ser servido. Quando nós pensamos em trabalho, nós olhamos para Jesus e pensamos num Jesus que trabalhou, irmãos. Só que o seu trabalho, ele foi diferente de tudo que nós podemos imaginar. A sua vida e a sua trajetória, ela foi colocada e foi proposta para que a sua vida fosse entregue, para que eu e você pudéssemos viver. Jesus chega para algumas pessoas e diz assim: olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Porque eles estavam querendo seguir Jesus. E Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Ele falou assim: vocês estão vindo atrás de mim por quê? Vocês querem me seguir por quê? Eu não tenho onde pôr a cabeça. Não posso dar dinheiro para vocês. Ele é o dono do ouro, da prata e do mundo, né? Poder ele pode. Mas esse não é o meu propósito. Agora, vocês querem me seguir? Faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e... aí vem e me segue. Esse é o Jesus que nos ensina que o nosso trabalho é um trabalho de negação, é um trabalho de abrir mão de prazeres, de desejos, de vontades, para que nós então possamos, como Ele, usar do nosso trabalho, utilizar da nossa profissão, das nossas habilidades, dos nossos dons e talentos, onde quer que a gente vá, e aí nós então vamos desfrutar deste trabalho, e nós então vamos comer, beber e nos alegrar com aquilo que o Senhor tem colocado a nós. Porque o justo, irmãos, o que acontece com o justo? Ele não fica desamparado. E a sua descendência não mendiga pão. O Senhor nos dá muito mais do que nós merecemos. Muitas vezes nós não temos, porque nós só queremos aquilo. Muitas vezes nós desejamos coisas que são perca de tempo. Muitas vezes nós estamos fazendo do nosso trabalho o ladrão do nosso tempo. Então Salomão não está dizendo para você que é preguiçoso, que você não deve trabalhar. Ele está dizendo que você deve fazer do seu trabalho algo propício, o dom de Deus, para que o seu trabalho então tenha um propósito. E você possa glorificar a Deus no seu propósito. Mas em segundo lugar, o que você tem que fazer para não desperdiçar seu tempo? Então, primeiro, desfrutar do bem do seu trabalho. Segundo lugar, não tente descobrir os segredos de Deus. Grava bem isso. Não tente descobrir os segredos de Deus. Verso 11, leia comigo, o texto diz, verso 11. Tudo fez Deus, quando? Preste atenção. Nós estamos olhando agora para Salomão dizendo assim: olha, Deus fez todas as coisas com muita formosura. Quando Deus cria o mundo, quando Ele cria o homem, a cada passo, a cada criação, Ele diz: e viu Deus que tudo era muito bom. Deus fez tudo perfeito. Deus fez toda a trajetória do homem perfeita, apesar de nós termos virado as costas para Ele e sermos pecadores. Deus não foi pego de surpresa, porque Deus é dono da eternidade. Deus não olhou para Adão e falou: e agora o que eu vou fazer? Olha o que Adão fez. Não. Nós ouvimos muito bem hoje pela manhã, na boca do pastor Júnior. O Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos salvou, lá na eternidade, antes do mundo ser formado, antes de todas as coisas serem estabelecidas, nós havíamos recebido a redenção pela graça. Então, Salomão começa a dizer aqui: olha, para de tentar descobrir o segredo de Deus. Deus tem segredos eternos. Deus tem decretos eternos que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, e nós somos homens limitados, e nós não temos essa capacidade, e não temos o direito de tentar descobrir as coisas que Deus não nos revelou.
Mas nós temos uma humanidade, nós temos um povo que dia após dia, ano após ano, tempo após tempo, quer descobrir as coisas de Deus. Você sabe uma coisa que você é doido para saber? E você fica futucando a Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, discute de lá, discute de cá, discute de lá, discute de cá. É que dia que Jesus vai voltar? Que dia que Jesus vai voltar, irmãos? O filho não sabe, só o pai sabe. Agora Jesus disse para a gente o seguinte, que nós conheceríamos o tempo. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Mas tem muita gente preocupada em tentar descobrir o dia. Aí eu me pergunto, para quê? As pessoas estão perdendo tempo. Porque ao invés de tentar descobrir o dia, elas deveriam estar vivendo aquilo que o Senhor quer que elas vivam hoje, agora. E você deixa e desperdiça o seu tempo tentando descobrir que dia que Jesus vai voltar, para que você possa continuar no seu pecado. Para que você possa continuar fazendo as suas atrocidades. Para que você possa continuar vivendo a sua vida regalada a bebidas, a farras, a festas e a tantas outras coisas e a tanta deturpação que esse mundo tem para dar. Mas ainda sendo crente. E eu não estou falando de não crente. Porque o perdido está perdido. Eu estou falando de cristãos, de pessoas que frequentam igrejas, pessoas que sabem que Deus existe e ainda têm um certo temor do Senhor, mas que estão preocupadas em descobrir quando Jesus vai voltar. Para quê? Adorar o Senhor? É para adorar Ele. Se você descobrisse hoje, que dia que Jesus vai voltar? É para você se tornar mais santo? Por que você não se torna mais santo agora? Por que você não vive em santidade hoje? Se você soubesse que Jesus ia voltar daqui 70 dias, você ia fazer o que com a sua vida? Você ia procurar resolver os seus problemas? Você ia procurar reconciliar-se com seus pais? Você ia procurar andar uma vida um pouco mais saudável diante do Senhor? Você ia procurar cumprir o ID do Senhor, coisa que as pessoas da nossa geração pararam de fazer? Não se faz mais discípulos, não se prega mais o evangelho, não vão mais para as ruas, nós não falamos mais de Jesus para ninguém. Essa é a grande verdade do nosso tempo. E o que nós estamos buscando restaurar nesses dias. O que nós estamos buscando trazer de volta para a nossa essência. Faça discípulos, compreenda o seu propósito, então viva esse propósito. Mas nós estamos perdendo tempo tentando descobrir as coisas de Deus, os segredos de Deus. Leia comigo o verso 14 e o verso 15. Bem forte, alto e bom som, o texto diz: sei que tudo quanto Deus faz, o que foi? Preste atenção aqui. Deus fez tudo e está tudo na sua eternidade, já está tudo determinado, e Ele tem um propósito com isso. Ele falou assim, isso é para que o homem tema. Mas o homem está perdendo o temor diante daquilo que Deus estabeleceu na eternidade. O homem está discutindo com Deus. O homem está falando com Deus assim, mas por quê? Por que você fez assim? Nós estamos igual o texto de Paulo, né? O barro perguntando para o oleiro, por que você me fez um vaso desse jeito? Eu queria ser um vaso maior. Eu queria ser um vaso mais bonito. Eu queria ser um vaso menorzinho. Eu queria ser um vaso assim. Eu queria ser para isso. Pode o barro questionar o oleiro, irmãos? Tem condição? Não pode. Sabe o que você é? Você é barro, irmão. Mas nós estamos questionando, nós estamos perdendo tempo. As discussões teológicas estão levando as igrejas ao declínio. Quando ajunta-se para uma sala de escola dominical, você tem mais discussões sobre o que eu penso e o que eu acredito do que uma pergunta. Mas e como é isso mesmo? Porque parece que não há dúvidas. Porque parece que todos nós já sabemos de tudo e nós ainda queremos questionar a Deus. E nós continuamos perdendo tempo. E nós ficamos perdendo tempo, brigando o modo de batizar, se batiza criança, se não batiza criança, se é a igreja presbiteriana, se é a batista, se é assim, se é assado. E aí você vai para as redes sociais estão uma vergonha.
Porque as pessoas estão tentando determinar as coisas de Deus. Elas estão perdendo tempo tentando descobrir os segredos de Deus. Por que eu batizo a criança ou por que eu não batizo a criança? Por que é com muita água, por que é com pouca água? E nós vamos tentar descobrir os segredos de Deus. E nós vamos tentar brigar e começa essa briga, essa confusão. E ninguém chega a lugar nenhum. Enquanto você podia estar desfrutando da comunhão da igreja. É com muita luz, é com pouca luz, é com bateria, é sem bateria, é com palmas, é sem palmas. E enquanto isso nós vamos perdendo tempo. E nós vamos perdendo tempo. Porque enquanto você está discutindo se é com muita luz ou pouca luz, as pessoas estão perecendo. E o evangelho está deixando de ser pregado. E as pessoas estão deixando de ouvir a palavra do Senhor. E elas estão olhando para os crentes e os crentes estão brigando. Elas estão olhando para os crentes e os crentes estão discutindo nas redes sociais. Para de perder seu tempo, irmão. Olha, desfruta bem do seu trabalho. O seu trabalho foi o Senhor que deu para você desfrutar dele, fazer dele um campo missionário. Mas também para de tentar descobrir o segredo de Deus. Pedro vai dizer para a gente assim, olha, procurai diligentemente confirmar dia após dia a sua vocação e eleição para que não tropece em tempo algum. Sabe por que Pedro escreve isso? Porque o eleito do Senhor, aquele que é salvo, ele precisa diariamente confirmar isso na sua vida, para que ele possa então buscar ao Senhor com alegria e parar de ficar tentando descobrir o segredo de Deus. Agora os crentes estão tentando descobrir se o outro é salvo ou se o outro não é. O crente está olhando para as pessoas e estão definindo, fulano não é salvo não, está vendo lá, fulano está... nem vem na igreja. E nós estamos tentando descobrir os segredos de Deus. Estamos fazendo as nossas determinações quanto à salvação das pessoas. Quem somos nós? Nós somos chamados para pregar o evangelho, para que ao pregar o evangelho, os eleitos sejam salvos. Então pare de tentar descobrir o segredo de Deus. Deus tem segredos que na eternidade Ele colocou para que eu e você pudéssemos temer a Ele. Então tremam, irmãos. Está na hora da gente começar a tremer um pouquinho. Está na hora da gente começar a segurar nossa boca com as coisas que a gente fala. Nós falamos muita coisa a respeito das coisas divinas, das teologias, e nós discutimos muita coisa que o Senhor está terrivelmente aborrecido com a gente. Porque nós estamos tentando descobrir os segredos de Deus. Mas em terceiro lugar, para que você não desperdice o seu tempo, não seja um justiceiro, irmão. Não seja um justiceiro. Leia comigo o verso 16 e 17. O texto diz: vi ainda... Então disse comigo: Salomão ainda está preocupado com o tempo. Salomão ainda está olhando aqui no capítulo 3 para o tempo e para essa dinâmica de tempo. Salomão está dizendo assim, que ele foi olhar para a vida, e ele foi olhar para a terra, e ele olhou para as coisas, e aí ele disse o seguinte: aonde deveria haver o juízo, aonde deveria ter justiça, há o quê? Maldade. Ele fala assim: eu sou um rei, e eu percorri a terra, e quando eu observei, eu falei assim: olha, mas isso aqui é injusto, não deveria ser assim, aqui deveria reinar a justiça. E ele diz: aonde eu pensei que era assim, a maldade estava lá. Irmãos, nós temos um grande problema. Nós somos justiceiros. Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E eu quero, por favor, que você não confunda o fato de nós sermos juízes, porque nós somos chamados para julgar, tá bom? Aquilo que compete a nós como cristãos, que é designação do Senhor, para que nós possamos julgar, esse é o nosso papel. Se nós nos atermos apenas àquilo que é o nosso dever, irmão, nós vamos longe. Nós vamos longe. Mas sabe o que acontece? Nós somos justiceiros. Você assistiu o filme de Justiceiro, irmão? Aquele cara bravo, aquele cara macho que sai cheio de arma, e ele tem todas as técnicas do exército, e ele sai, e ele mata o bandido, e ele mata 10 bandidos, e ele mata 20 bandidos, e você se alegra e fala assim: oh, é isso aí que eu quero ser. Aí você sai no outro dia e sai querendo fazer justiça para tudo que você vê na vida.
Irmãos, não tem, tá? Não existe. Nós somos juízes daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para julgar. E Salomão, ele vai dizer então, assim no verso 17, olha, Deus julgará. Quem que ele vai julgar? Quem que ele vai julgar, irmãos? Ele vai julgar os dois. Há um dia de juízo. O Senhor vai olhar para o justo e vai sentenciar o justo. E a sentença do justo é assim: venha para o gozo do meu Senhor. Venha comigo, filho amado. E o juízo do perverso é o quê? Apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço, para o fogo eterno. Nós estamos querendo ser justiceiros. Nós estamos olhando para as coisas do mundo e nós estamos querendo fazer justiça a todas as coisas do mundo. Só que tem algo que quando eu penso nisso e quando eu olho para a humanidade e eu olho para as situações, eu penso que nós queremos fazer, mas a gente nem sabe fazer isso. Porque você começa nessa tentativa de fazer justiça, que não é sua, você começa a pôr culpa nas pessoas. A culpa disso é do fulano. A culpa disso é do ciclano, a culpa disso é do beltrano. Então você quer se sentir aliviado ao achar o culpado. Então, tipo assim, se eu achei o culpado, pronto, estou aliviado. Você fez justiça, irmão? Quando você achou o culpado? Fez ou não? Você não fez justiça nenhuma. Não houve justiça. Porque a justiça, quem vai estabelecer, e quem determinou, e quem vai aplicar, é o Senhor. E Paulo vai escrever a Timóteo. E quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, no 2 Timóteo capítulo 4, no verso 1, ele vai dizer assim, olha, eu conjuro-te, Timóteo, eu vou falar algo para você aqui, mas é perante Deus e perante Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Paulo começa a tratar algo com Timóteo, que ele precisava trazer uma palavra para Timóteo, e ele vai dizer assim, olha, eu estou falando com você, em nome de Jesus Cristo, em nome do Deus Todo-Poderoso e de Jesus Cristo, aquele que vai, é Ele que vai. Ele vai julgar vivos e mortos. Mas Salomão não está muito distante, Salomão não tinha as palavras de Paulo. Eu disse isso aqui em sermões passados. Mas como a Bíblia ela é preciosa e ela se completa, porque Salomão, apesar de não ter as palavras de Paulo, ele vai dizer no capítulo 12, e vai lá na sua Bíblia aí, no capítulo 12, dá uma passadinha aí. Verso 13 e 14. Olha o que Salomão vai dizer. Essa é a conclusão do seu livro. Eu quero começar a trazer essa conclusão nos próximos sermões. Porque ele vai fechar esse livro de uma maneira muito preciosa. E eu quero que você leia comigo. Verso 13 e 14 do capítulo 12. O texto diz, de tudo o que se tem ouvido. Vamos lá, todo mundo, bem forte, bem bonito. Tem aí para nós? 12, 13 e 14. Isso, vamos lá? De tudo. Acabou. Salomão acabou o livro aqui. Salomão finalizou o seu escrito aqui. De qualquer coisa que você ouviu na vida, de tudo que eu disse para vocês, de todas as experiências contadas, de todas as coisas que eu vivi, de tudo que eu registrei para vocês, só tem um resumo. Temam a Deus. Guarde os mandamentos de Deus, porque o Senhor Deus há de trazer a juízo todas as obras, as boas e as más. O justo não vai lá diante do Senhor? Ele não vai julgar o justo? Ele não vai julgar o injusto? Todas as obras. Pare de perder seu tempo sendo justiceiro. Pare de perder seu tempo se metendo em coisas que você não foi chamado, que o Senhor nem quer que você esteja lá. Para com isso
Irmãos, você não vai conseguir tirar todas as crianças da rua. Se você conseguir tirar uma, já está de bom tamanho. Vai lá, faz um cadastro de adoção e adota uma criança. Você pode fazer isso. Você fez justiça na terra? Se você for lá buscar uma criança na rua e adotar uma criança? Você conseguiu fazer justiça na terra? Fez? Você não fez não, irmão. Porque quem vai fazer justiça é o Senhor. Quem vai resolver as coisas é o Senhor. E em último lugar. Então, em primeiro lugar, desfrute do seu trabalho. Tá bom? Você não quer perder tempo, desfruta do seu trabalho, trabalhe para o Senhor. Segundo lugar, não tente descobrir o segredo de Deus. Deus tem os seus segredos, os seus eternos decretos. Pare de correr atrás daquilo que Deus não revelou para você. Terceiro lugar, não seja justiceiro. Abandone esse negócio. Faça aquilo que o Senhor mandou você fazer e seja juiz daquilo que o Senhor mandou você julgar. E em último lugar, não queira ser melhor do que ninguém. Talvez esse é um dos pontos mais difíceis aqui para nós. E eu quero ler aqui o verso 18 ao verso 21. Vamos ler comigo? Você está lendo bem, você está indo bem, e eu quero que você leia também, porque a leitura faz você captar melhor. Vamos lá, verso 18 em diante, o texto diz: disse ainda comigo, que sucede aos filhos dos homens, o mesmo lhe sucede. Todos vão. Quem sabe? Até aqui, ok? Verso 21. Preste atenção do que Salomão está fazendo aqui. Salomão está comparando eu e você como quem? Ele colocou a gente aqui numa situação difícil. Talvez se eu, o pastor da igreja, tivesse falado assim, vocês são um bando de animal. Vocês iam sair daqui bravos. Vocês iam lá me levar na justiça. Grava esse pastor e pega o vídeo dele aí, vou filmar ele aqui que ele está falando, está me chamando de animal. Mas Salomão virou para a gente e falou assim, vocês são um bando de animal. E deixa eu falar um negócio com você. O que acontece com os animais? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo com você. Salomão pegou a gente e igualou a gente, irmão. Cá embaixo assim, ó. Cá embaixo. Ele não pegou um homem da terra e outro homem da terra. Ele não foi lá nos homens do passado, naqueles que antecederam os seus pais, para fazer uma comparação, dizer assim, olha, aqui nós temos homens bons, a gente precisa ser tudo igual. Não, ele falou assim, esses homens, a humanidade, tudo que tem fôlego de vida, tudo que respira nessa terra, e eu preciso que você compreenda algo aqui, porque no verso 18, ele vai trazer aqui, olha, e eles vejam que são em si mesmo, e isso aqui é muito importante para você entender, porque ele não está falando de alma de salvação, ele não está falando de uma alma que vai para o céu sendo salva, como se os animais fossem alvo de Deus para a salvação, ou da pregação do evangelho, não é isso. Então ele traz essa expressão onde os homens precisam ver em si mesmo, nessa vida. Essa vida que você vive. Esse ar que você respira, os animais também respiram. Salomão está dizendo para a gente o seguinte, olha, do mesmo pó que Deus fez você, quando Deus vai escrever lá em Gênesis 2, ou Moisés vai escrever Gênesis 2:7, onde o homem ele vem do pó e Deus forma o homem do pó da terra, é o mesmo pó que ele vai dizer em Gênesis 1:24, onde ele diz assim, e a terra produza animais, ou seres viventes. Vocês já tinham lido isso? Já tinham percebido isso? Os animais não foram assim, e haja animais. E então surgiram animais. Não, produza a terra. A terra começa a produzir animais.
E do pó da terra, os animais surgem de toda a espécie. E Deus então começa a virar para o homem, e ele começa a pensar e falar assim: olha, isso aqui Deus colocou para o homem, isso é por causa do homem, para que o homem possa ver em si mesmo, que eles são como os animais. E ele vai dizer assim: quem pode dizer que quando morreu, o espírito vai para baixo, o outro vai para cima? Quem é que determinou isso? Quem foi que já viu isso? Quem foi que morreu e voltou? Porque ele vai finalizar dessa maneira. Ele vai finalizar lá o verso 22 e vai dizer assim: ninguém voltou de lá para contar. Não voltou ninguém para ir lá falar assim: olha, é assim mesmo, os animais vão para tal lugar, e aí lá tem um lugar lá nos animais, a gente vai para cá, e aí tem uns terreninhos assim, que você vira à direita, você anda 3 quadras, vira à esquerda, chega lá no jardim, e depois você passa. Ninguém voltou para contar como é que é lá. Salomão chega à conclusão de que é o seguinte: não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, meus irmãos. Mas nós vivemos um tempo onde as pessoas, depois que elas tiveram as redes sociais, e elas começaram a fazer as suas propagandas, e elas começaram a ter as suas plateias, os homens começaram a se colocar como se fossem melhores uns do que os outros. E Salomão diz assim: não importa se você é uma pessoa humilde, não importa se você é uma pessoa glamurosa, quando morrer vai todo mundo para onde, irmão? É para o pó. É para debaixo da terra, irmão. E tornando a lembrar dos seus ensinamentos, ele vai dizer assim: e o que você deixou vai ficar para quem? Vai ficar para quem? Eu quero concluir esse texto trazendo aqui então o verso 22, e ele diz assim: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Salomão diz assim: olha, desfrute do seu trabalho. Desfrute daquilo que o Senhor te revelou, aquilo que está revelado. O Senhor revelou tanta coisa para nós, irmãos. O Senhor deu para a gente uma missão, que é ir e pregar o Evangelho. O Senhor deu a gente uma missão, que é fazer discípulos. O Senhor nos deu uma missão, que é ensinar as pessoas aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Nós temos tantas coisas que o Senhor definiu e decidiu e colocou para a gente. Nós temos ordens, nós temos aqui, não são possibilidades. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, morreu por nós, e Ele subiu aos céus e prometeu voltar, Ele não deixou a gente aqui: e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Ele não fez isso não. Ele deu a direção, Ele deu o caminho, Ele falou como que Ele queria que a igreja vivesse. Ele deixou a igreja apostólica, Ele deixou a igreja dos apóstolos, Ele deixou Atos dos apóstolos para ser um modelo para a gente viver. Mas nós estamos mais preocupados se a nossa igreja é mais bonita do que a igreja do outro. Nós estamos mais preocupados se a nossa igreja tem mais gente do que a igreja do outro. Nós estamos mais preocupados se as pessoas, elas se agradam da igreja que a gente frequenta. Jesus não chamou a gente para isso. Aí a gente começa a perder tempo. Aí o nosso trabalho não é para a glória de Deus. A igreja que a gente serve, ela serve simplesmente para a gente tentar descobrir os segredos de Deus. A gente vive uma vida onde a gente sai pelas ruas e bate no peito dizendo que é crente e quer fazer justiça a todas as coisas que a gente vê pelas ruas. Mas a gente, de alguma maneira, não quer se igualar e ser como os outros. Eu queria que você pensasse muito nisso. E aí você perde seu tempo, sabe com o quê? Tentando ser melhor do que o outro. Você constrói uma casa, mas o seu vizinho constrói uma melhor. Aí sabe o que você quer? O que você quer? Você não está contente com a casinha que você construiu. Você quer uma melhor. Mas sabe por que você quer uma melhor? Porque seu vizinho construiu uma melhor. O problema não é você construir uma boa casa.
O problema não é você ter um bom lugar para descansar. Porque isso é dom de Deus, irmãos. Deus deu para a gente o lugar do descanso. Quando você descobre isso, você desfruta da sua casa com todo prazer, com gozo, com alegria. Seja ela uma grande casa, seja ela uma pequena casa. Porque no final das contas, você chega no final da vida, e talvez como aquele empresário, você pensou e disse assim: não, mas eu posso avançar, e eu posso avançar, e eu vou crescer, e eu vou fazer, e eu vou me tornar um homem de sucesso, eu vou me tornar uma mulher de sucesso, eu quero ser reconhecido pelo mundo, eu quero ser alguém que as empresas saibam quem é, eu quero que o meu nome seja reconhecido, e você quer ser melhor do que alguém. Para quê? Para no final descansar, uma coisa que você já poderia estar fazendo hoje, agora, dentro daquilo que é a sua limitação. Mas o homem sem limites, o homem sem propósito, o homem sem um alvo, o homem sem saber aonde quer chegar, este homem simplesmente se perde, e ele passa a perder tempo. E quando Jesus, ele vai escrever, ele vai dizer lá em João, capítulo 14, e eu quero finalizar por aqui. Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 12. Jesus diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quando eu olho para esse texto e eu vejo o que Salomão escreveu, e ele diz assim: olha, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Que obras são essas? Você já parou para pensar que você pode estar perdendo tempo? Porque o Senhor Jesus disse que as obras que nós faríamos são as mesmas que Ele fez. Jesus não te chamou para construir casa. Salomão fez isso, construir casas, vinhas, pomares, servos, servas, mulheres, tudo que eu fiz. O Senhor não te chamou para isso. Se você, desfrutando do bem do seu trabalho, tiver o privilégio de Deus de construir a sua casa, você vai desfrutar dela, mas tem que ser para desfrutar. O povo está construindo casa, depois que termina de construir, separa. Depois que termina de construir, suicida. Não tem alegria, sua casa não serve para nada, só para esbanjar. Era melhor viver na tapera, era melhor deitar na rede e desfrutar das bênçãos de Deus. Que obras você foi chamado para fazer? Quais são as obras? Que obras são essas que Salomão vai dizer aqui? Que obras são essas? O Senhor Jesus vai dizer: olha, aquilo que eu fiz, vocês vão fazer. Eu fiz discípulos, eu anunciei o reino. Nós somos peregrinos aqui, como ouvimos pela manhã. E eu queria desafiar você a pensar no que você tem perdido o seu tempo, e a se colocar diante do Senhor. Faça isso nesse momento, feche seus olhos. Faça uma reflexão. Você está jogando sua vida fora com o quê? E você pode então colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me livra disso, Senhor. De repente você está tentando fazer justiça com as próprias mãos, e o tempo se esvai e você não consegue. De repente você está trabalhando, e você não sabe nem para quê. De repente você está aí lutando para descobrir os segredos de Deus. E talvez você não tenha assumido um compromisso com Cristo porque você ainda não descobriu alguns segredos. De repente você ainda não professou sua fé porque você está esperando que Deus se revele para você de uma maneira que Ele não vai.
Então você até vai na igreja, frequenta a igreja, você caminha, mas está aguardando ainda alguma coisa que Deus não vai revelar, porque aquilo que Ele tinha que revelar, Ele já revelou. E Ele chama você. Negar a si mesmo. Tomar sua cruz. Seguir a Cristo. Talvez você tenha perdido o seu tempo na tentativa de ser melhor do que outro. Talvez você está dedicando todos os seus esforços para ser melhor do que alguém. E o Senhor diz para você hoje: olha, nós somos todos como animais. Se a gente pudesse comparar alguma coisa nessa terra, são os animais. Onde você tem perdido seu tempo? Volte para o Senhor hoje, meu irmão, e fala: Senhor, eu quero recuperar o tempo perdido. Eu quero viver uma vida de devoção com o Senhor. Sabe aquele chamado? Aquele chamado ministerial. Como tinham os 12. Os 12 tinham um chamado diferente. E de repente você tem um. Você está enterrando seu talento. E você vem enterrando o talento. E você vem enterrando o talento. E você vem enterrando. E está difícil cavar para tirar ele de lá. Porque você está perdendo tempo com tantas outras coisas. Na sua ênfase e no seu anseio de fazer justiça, você não consegue mais se relacionar com as pessoas. E você não consegue mais servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é relacionamento. E nós nos relacionamos com pessoas más, porque nós somos pecadores. E às vezes você está esperando que Deus mande pessoas boas para você se relacionar, para que então você possa servir a Ele numa igreja de pessoas boas. E eu vou dizer para você, isso é impossível. Porque o Senhor veio chamar pecadores e não justos. A igreja do Senhor é repleta de homens pecadores, que lutam constantemente contra o seu pecado, que buscam viver uma vida de santidade. Mas de repente você não consegue se relacionar, porque você acha que as pessoas precisam ser boas. E você vai perdendo tempo, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e você vai tentando, e você vai tentando, e você não consegue. E você vai ficando para trás. Mas o Senhor te chama hoje. O Senhor te chama hoje a abandonar todas as coisas que te prendem, que estão roubando o seu tempo, que estão roubando a sua alegria, que estão roubando a sua saúde, que estão roubando o seu ministério, que estão roubando o seu chamado, que estão roubando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer. E você tem essa oportunidade hoje de colocar a sua vida diante do Senhor. Porque agindo Deus, quem impedirá? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós temos vivido dias difíceis, Senhor. Paulo já instruiu a Timóteo sobre esses dias. Dias onde a humanidade estaria como nos tempos de Sodoma e Gomorra, como Jesus Cristo nos instrui em Mateus 24. Mas nós estamos diante de uma palavra, Deus, onde Salomão olhou para esta vida e ele disse que nós podemos parar de perder tempo, porque nós temos o Senhor que é o dono da eternidade. Nós temos o Senhor que já estabeleceu todas as coisas, e nós podemos viver para o Senhor. E nós podemos então dizer como Paulo: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E que o Senhor ajude, Deus, cada irmão aqui presente, restaurar o tempo perdido. Que o Senhor ajude aos irmãos aqui, Senhor, olhar para a sua palavra, Deus, e verificar que o Senhor tem um alvo para nós. E o nosso alvo não é perder tempo com essas coisas, mas buscar ao Senhor,
ao seu reino, à sua justiça. Para que aquilo que é humano, aquilo que é terreno, aquilo que nós necessitamos e que o Senhor sabe que necessitamos, como comer, o vestir, o beber, possam ser acrescentados na nossa vida conforme a sua vontade. E que isso traga alegria ao nosso coração. Derrama graça sobre nós. Leva-nos em paz. Nos conduz a uma semana de bondade, de misericórdia, de graça. E que nós possamos desfrutar do tempo que o Senhor tem nos dado. Em família, no trabalho, na igreja, nos nossos ministérios, em todos os lugares que vamos. Que o Senhor nos dê tempo de qualidade. Tempo com o Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.